férias, já que o núcleo entra numa espécie de recesso do seu formato tradicional, é que tivéssemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui de modo que fosse edificante, mas que também fosse, num certo sentido, recreativo. Por que não? Deus deseja que nós tenhamos refrigério, que nós tenhamos um tempo de leveza. Então, uma das ideias foi que as quartas-feiras nós pudéssemos chamar de Cinevida, tirar ideias dos principais filmes do cinema e aprendemos a exercer a nossa cosmovisão bíblica. Sabe o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como você interpreta a vida. Todo dia, todo mundo interpreta a vida de alguma maneira. Olha a vida, lança um olhar para a vida de alguma maneira. Uma pessoa que, por exemplo, não acredita em Deus, não tem fé em Deus, ele olha para a vida e para ele não há propósito, não há direção, não há sentido, porque é tudo um grande acidente cósmico. Aliás, para muitos, eu e você, não passamos de um acidente, de uma sopa pré-biótica que hoje está aqui. Deve ser duro ter uma cosmovisão assim. Mas nós temos uma visão de fé, uma visão que interpreta os fenômenos da vida a partir do que diz a Escritura Sagrada. Tendo dito isso, nós vamos tomar emprestado as grandes produções de cinema para a gente poder exercer a nossa cosmovisão bíblica, a nossa percepção, a nossa interpretação da vida. E essa semana, Hollywood está lançando mais um filme que deve ser outro blockbuster, deve quebrar as bilheterias novamente, que é um filme baseado num personagem que fez muito sucesso entre os Vingadores. O personagem dessa vez é uma mulher, e essa mulher é conhecida como Black Widow, a Viúva Negra. E é um filme que eles chamam de filmes de origens. Eles vão explicar como é que essa mulher, dotada de tantas habilidades, essa heroína, como é que ela surgiu. E no trailer do filme, que eu não posso te dar um spoiler do filme, porque sequer eu assisti, mas no trailer do filme, eles colecionaram algumas frases de efeito dessa mulher. Eu quero ler para você essa frase que me chamou a atenção. Diz assim a Black Widow, a heroína Viúva Negra: chega um ponto que você precisa escolher ser quem o mundo quer que você seja ou ser quem você realmente é. E aí vem o punchline, aí vem a fala mais importante e final. Ela diz assim: eu fiz a minha escolha, eu cansei de fugir. Espetacular. Quem somos? Vamos ser aquilo que o mundo diz que nós devemos ser, ou vamos ser quem realmente somos? E algumas vezes nós estamos passando a nossa vida fugindo da nossa identidade em Cristo. E há uma história na Bíblia, a história de uma viúva. Aliás, é uma parábola. Jesus tomou elementos da realidade, construiu uma história para nos explicar alguém que resolveu lidar com a sua identidade como é verdadeiramente e parar de fugir dos seus recalques, das suas dores. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. E essa é a história de uma outra viúva, a viúva e o juiz iníquo. Lucas capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus,
nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É sensacional a maneira como o nosso Mestre Senhor Jesus cria essa história, essa parábola. Como ele compara a vida das pessoas. Veja, de um lado, Jesus apresenta uma das pessoas que era o maior objeto de fragilidade da cultura judaica, uma viúva. As leis de proteção veterotestamentárias, as leis que protegiam as pessoas no Antigo Testamento, protegiam, via de regra, o órfão, que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha a quem recorrer, o estrangeiro, que chegava e não tinha nem eira nem beira, tropeçava às vezes na língua, e a viúva que é frágil. E do outro lado da história, quem Jesus coloca? Um juiz. Até hoje, a gente considera o juiz alguém poderoso, alguém importante, não é? No futebol, se bem que ali seria um árbitro, a gente costuma dizer, é o apito amigo, o juiz, porque a gente atribui. Na corte, então, no sistema forense, o juiz. E Jesus apanha um juiz, mas não qualquer juiz. Jesus diz que ele é um juiz iníquo, é um homem mau, é ímpio. De onde vem essa maldade desse homem? Se você notou na leitura, Jesus disse que o homem se referia a si próprio como alguém que não teme a Deus, e nem a homem algum. Porque normalmente a maneira como nós vemos Deus, a maneira como nós tratamos Deus, molda a maneira como nós tratamos o outro, sabia disso? Por isso, quando alguém fala, não, eu creio em Deus, mas trata o outro como se fosse um cão, pode duvidar da fé dessa pessoa. Jesus, quando sintetizou todos os imperativos da lei, 613 mandamentos, ele disse que a lei se resumia em 2 grandes pilares: amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, a minha visão de Deus e a maneira como eu trato a Deus invariavelmente vai afetar como é que eu trato o outro, como é que eu trato o meu próximo. Esse homem, ele não se importava com Deus e por essa razão ele não se importava com homem algum. Mas Jesus dá a dinâmica a essa mulher que entende a sua fragilidade, a sua necessidade, as injustiças sociais sob as quais ela está vivendo. Ela entende tudo isso, ela entende que o juiz é mais poderoso do que ela e que ele não teme ninguém, mas ela insiste, ela vai à porta desse juiz continuamente, pedindo a ele, exigindo dele, se você quiser, que ele faça justiça. Imagine isso. E chega um momento que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Conseguiu de alguma maneira sensibilizar esse homem que diz, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, mas essa mulher... Vocês lembram de uma história, passava nos Trapalhões, eles contavam a história de um rapaz que ficava provocando o outro, e ele ficava chamando o outro de piolho, o tempo inteiro. Lembram dessa história? Ô piolho! E o homem ia lá e esbofeteava ele, e ele falava, piolho, não me chama de piolho que eu bato em você, piolho, e ele recebia todo tipo de sova, e o agressor não sabia mais o que fazer, decidiu amordaçar ele, amordaçou o homem, amarrou o homem, e disse a ele, agora fala piolho, quero ver você falar piolho. Insistente, que não desiste,
E então esse juiz aqui, ele acaba dizendo o seguinte, ele fala, eu vou atender essa mulher, porque pode acontecer, versículo 5, pode suceder que por fim venha a molestar-me. É muito interessante. É como se o juiz agora estivesse temendo aquela senhora. A linguagem molestar carrega a ideia, sabe do que? De golpe após golpe, após golpe, após golpe. Essa mulher não desiste. Ela é frágil, ela é uma viúva, mas ela tem uma grande virtude: perseverança. Sabe por que eu e você não alcançamos muitas coisas que poderíamos alcançar na vida? Em qualquer área, em qualquer área. Falta um ingrediente, não é competência, não é inteligência, não é talento, é perseverança. Quando a resistência vem ao nosso encontro, quando as dificuldades vêm ao nosso encontro, nós esmorecemos. E Jesus usa esse paralelo para falar da importância da oração e da perseverança. O raciocínio de Jesus não é que Deus é o juiz injusto, muito pelo contrário. Jesus faz um paralelo que nós chamamos do menor para o maior. O menor é o juiz, o menor é o ímpio, mas Deus é o grande juiz de toda a terra, e Ele é o justo juiz de toda a terra. E Jesus diz o seguinte: se essa mulher que perseverou com um juiz ímpio foi ouvida, o que dizer então daqueles que são filhos de Deus? Veja como Jesus conclui a sua percepção, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? É assim, se até um juiz, o que Jesus está dizendo não é que Deus é como um juiz iníquo. Ele está dizendo, se até um juiz iníquo atende uma pessoa perseverante, o que dizer de Deus que é justo e que não é iníquo? Deus fará justiça. Note que a última parte do versículo coloca a questão da resposta divina num hiato de tempo. Veja, Deus, Ele está acima do tempo e do espaço. Deus é o eterno presente, é o eterno eu. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou, aquele que não é subjugado pelo tempo. Na linguagem teológica nós dizemos que Deus é supratemporal, está fora desse nosso tempo. E por isso que Jesus disse que da nossa perspectiva, veja o versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, a ideia é perseverantemente, embora pareça o quê? Demorado em defendê-los. A ideia de que parece demorado para nós, que estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, mas para o Deus eterno, a resposta dele nunca tarda, nunca falha, ela é precisa, Por isso, na sequência, nós observamos que Jesus diz assim no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. A ideia aqui de depressa lhes fará justiça, não é que Deus responde rapidamente o que nós estamos pedindo. Está comigo? Diga amém. Mas quer dizer que uma vez que Deus responde, os efeitos e os benefícios da resposta são velozes. Posso dizer assim, a minha filha caçula nasceu rapidamente. Mas quer dizer que não demorou 9 meses, ou 8 meses, ou 7 meses? Não é isso que quer dizer. Quer dizer que uma vez que o processo de dar à luz começou a se desencadear, ela nasceu rapidamente. Então, quando chega o momento em que Deus nos responde, os efeitos, os benefícios acontecerão, se desencadearão sobre as nossas vidas rapidamente. É isso que nós temos que lembrar.
no tempo de Deus, do Deus que é supratemporal, Ele não tarda, Ele não adianta, Ele é preciso. E quando nós testemunhamos a resposta divina, os benefícios, os efeitos acontecem rapidamente. E olha, eu estava batendo um papo aqui com o Roberto, de todos os desafios que nós enfrentamos na vida, mas você pode ter essa certeza. Um dia, quando nós estivermos face a face com Deus, nós o louvaremos, nós agradeceremos, nós celebraremos, porque nós teremos a mais perfeita certeza que Deus é bom, que Deus é sábio, que Deus é justo e que Deus tem sempre um bom propósito. Há um outro aspecto. Então Jesus está dizendo: ore, seja intenso, intencional, perseverante. Sabe que a palavra perseverante vem do latim persevere. Severe vem de severo, sério. É mais ou menos assim: leva a sério. Leva a sério quando você quer falar com Deus, mas mais do que isso, não esmoreça. Uma outra tradução, a tradução aqui que eu tenho diz esmorecer. A nova tradução Almeida diz não desanimar. O que é desanimar? É perder a alma. O que é um objeto inanimado? É algo que não tem alma. Algumas vezes nós não estamos chegando a lugar nenhum na vida, nem nos relacionamentos, nem na nossa carreira, nem na nossa fé, nem na nossa jornada, porque nós desanimamos. Nós nos tornamos objetos inanimados. Nós esmorecemos na oração e na ação. Veja você que a história que Jesus contou é uma história de uma mulher fragilizada num contexto de injustiças. Ela vai para a ação, para ver acontecer justiça. E você notou que em nenhum momento Deus aparece entrando com raios e fogos e chamas e anjos na história dela? Deus está discreto na história dela. Ela é que está em ação, ela é que está perseverando, mas ao mesmo tempo, quando Jesus conclui a história, ele mostra: Deus fará justiça. Aquele juiz ímpio não tinha ideia que acima dele estava o Deus Todo-Poderoso, usando uma viúva fragilizada para fazer com que a justiça acontecesse. Sua atenção, por favor. É você. Você tem que ir à luta. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa tomar sua identidade. Parar. Essa mulher tinha todas as razões para dar todas as desculpas. Ela é, como disse, um dos objetos mais frágeis das histórias do Antigo Testamento. Ela é uma viúva, ela não tem ninguém. Mas quem tem fé em Deus tem tudo o que precisa, e ela foi peitar um juiz iníquo. Quem você precisa peitar? O que você precisa peitar? Quem você tem que enfrentar? O que você tem que enfrentar? Então, em nome de Jesus, chega de fugir, chega de se esconder, chega de encolher, levanta, tenha fé em Deus e enfrente o que você tem que enfrentar e persevere. Perseverar não é trabalhar duro, sabia disso? É continuar trabalhando duro. É continuar, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, continuar. Muitos de nós não estamos chegando lá, e muitos, meus queridos, não chegam lá, repito, em qualquer área da vida, porque estão se desanimando, estão se desalmando, estão se transformando em objetos inanimados. Por isso Jesus termina com uma pergunta retórica. A pergunta retórica de Jesus
cabe a cada um de nós responder. Veja só. Contudo, quando vier o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, achará porventura fé na terra? Essa confiança em Deus? Veja, essa pergunta de retórica é de fórum íntimo, porque cada um de nós vai responder diferente. A questão é, qual será a sua resposta hoje? Se voltar hoje, você vai dizer: Senhor, apesar da minha fragilidade, apesar da minha fraqueza, aqui está uma pessoa em quem o Senhor pode ter certeza que vai encontrar fé, que continua confiando no Senhor. Ou pode ser que você responda: aqui não. A pergunta de Jesus pode ter múltiplas respostas aqui nessa noite. Qual será a sua resposta? Meus queridos, nós estamos vivendo tempos que demandam pessoas que tenham fé em Deus, que perseverem em oração, que perseverem em ação e que não dão desculpas, que decidem olhar para a sua identidade e dizer: eu sei quem sou, eu sei o que eu tenho que fazer, e como diz o personagem do filme, a Black Widow, a Viúva Negra, eu cansei de fugir, eu vou enfrentar. Eu quero encerrar essa nossa conversa com uma história real de um homem chamado William Wilberforce. Se você quiser saber um pouquinho mais dele, tem um filme lindo que foi produzido chamado Amazing Grace, A Graça Maravilhosa. Filme maravilhoso que conta a história dele. Ele era um jovem que lutava para que o Reino Unido acabasse com o tráfico de escravos. Mas depois de 10 anos tentando acabar e criar leis justas que protegessem aquelas pessoas, ele não conseguia. Era como se ele tivesse sempre uma parede diante dele. Então, um dia muito desanimado, pensando já em desistir, ele pensando em não mais perseverar, ele apanhou a Bíblia dele, porque era um homem de fé, e ele ficou folheando assim, pensando que talvez ele encontrasse ali alguma palavra. E enquanto ele fazia isso, caiu de dentro da Bíblia um papel. Aquele papel era um bilhete que havia sido enviado para ele por um pastor muito renomado, que já tinha morrido àquela altura, chamado John Wesley. Para nós aqui, João Wesley. E João tinha mandado a seguinte mensagem para ele: a menos que Deus tenha levantado você, você vai desistir. Você não vai suportar a pressão dos homens, você não vai suportar a oposição dos demônios. Mas, se Deus levantou você, Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? São eles, todos eles juntos, mais fortes do que Deus? E ele conclui: não te canse de fazer o bem, prossiga em nome de Deus, sob o poder de Deus. Você é de Deus? Deus levantou você? Deus te deu dons, habilidades e talentos? Quais são as coisas, os relacionamentos, as coisas que Deus confiou a você e que você está começando a desanimar? Que nessa noite, nesse Cine Vida, nós possamos seguir o exemplo de uma viúva. Mas não é aquela do cinema, não. É essa aqui que encontramos na palavra de Deus. Vamos orar.